Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Livro 1. Da Organização, da Composição e da Competência. Este regimento interno disciplina a composição, o funcionamento e a competência dos órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e regula os procedimentos que lhes são atribuídos pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e pelas leis. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com sede na capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se por desembargadores, conforme estabelecido pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, nomeados em conformidade com a Constituição do Estado e das leis de regência. Título 1. Dos órgãos de direção do Tribunal de Justiça. A direção do Tribunal de Justiça é exercida pelos seguintes órgãos: Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria Geral da Justiça. Da Presidência, respeitado o disposto nas Constituições Federal e Estadual e na legislação infraconstitucional de regência, especialmente no Código de Organização Judiciária, cabe ao presidente dirigir o Tribunal de Justiça e representar o Poder Judiciário do Estado de Sergipe perante os demais poderes constituídos e demais autoridades. São atribuições do presidente do Tribunal de Justiça: administrar o Poder Judiciário do Estado e praticar os atos decorrentes da sua atribuição, exercer o poder de polícia administrativa, mantendo a ordem e o decoro no tribunal, exercer a inspeção e a correição da atividade jurisdicional do Tribunal de Justiça, de seus órgãos colegiados e membros, gabinetes e estrutura auxiliar, diretamente ou por delegação aos órgãos da estrutura administrativa. Analisar os pedidos de mutirão e outras medidas de apoio feitas pelos gabinetes dos desembargadores e pelas demais estruturas auxiliares de segunda instância. Publicar mensalmente os dados estatísticos sobre os trabalhos do Tribunal de Justiça nos termos deste regimento. Deferir compromisso e posse aos magistrados e servidores. Determinar de ofício ou em cumprimento a decisão do tribunal a instauração do processo de verificação de invalidez de magistrado. Promover a aposentadoria de magistrado por implemento de idade ou por invalidez comprovada. Declarar a vacância de cargo por abandono ou renúncia de magistrado. Instaurar de ofício ou por provocação da Corregedoria Geral da Justiça processo administrativo disciplinar em face dos servidores. Organizar e determinar a publicação da lista de antiguidade dos desembargadores, juízes de entrância final, juízes de entrância inicial e juízes substitutos anualmente, logo após a aprovação pelo Tribunal Pleno, competindo-lhe ainda atualizações da lista a cada movimentação da carreira. Encaminhar ao governador do Estado de Sergipe a lista tríplice para nomeação de desembargadores nas vagas destinadas aos membros do Ministério Público e aos advogados. Apreciar os expedientes relativos aos servidores da Justiça da primeira e segunda instância. Baixar os atos relativos às promoções, remoções, permutas, transferências e readaptações dos servidores. Disciplinar o rito das sessões solenes. Conceder licença e férias aos servidores e aos magistrados, ouvido o Tribunal Pleno quanto a estes últimos. Apreciar os pedidos de aposentadoria e exoneração de magistrados e servidores. Promover, baixando os atos necessários, os cargos públicos no âmbito do Poder Judiciário. Empossar o juiz de paz eleito na forma do Código de Organização Judiciária e da Constituição Federal e Estadual.
receber e processar as denúncias relativas aos desembargadores e encaminhar ao Tribunal Pleno, quando for o caso, a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar, aplicar sanções disciplinares aos magistrados e servidores, aplicar sanções administrativas de multa, advertência, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade oriundas de procedimentos licitatórios e contratos administrativos na forma da lei. Elaborar e encaminhar ao Poder Judiciário, após aprovação do Tribunal Pleno, a proposta orçamentária do Poder Judiciário, bem como os pedidos de abertura de créditos extraordinários, especiais ou suplementares. Designar o juiz que deverá substituir membro efetivo do tribunal nos casos de férias, licenças e outros afastamentos ouvidos o substituído e o tribunal. Os juízes de direito indicados pelo Corregedor-Geral da Justiça para exercer as funções de juízes corregedores. Os juízes de direito indicados pelo Corregedor-Geral de Justiça para exercer a direção de fórum. Os juízes auxiliares da presidência. Submeter ao Tribunal Pleno a indicação do Ouvidor-Geral de Justiça, a criação de comitês, bem como sua composição, quando não lhe couber designação direta. Já com o projeto de correspondente regulamento, a abertura de concurso público para preenchimento de cargos de magistrados, servidor, delegatários do serviço extraordinário. O plano plurianual de gestão. Criar comissões e grupos de trabalho e designar seus membros. Designar, quando autorizado pelo Pleno, os membros dos comitês instituídos. Presidir as sessões do Tribunal Pleno e do Conselho da Magistratura, assim como convocar sessões extraordinárias destes órgãos. Convocar sessões solenes. Participar como membro volante dos julgamentos de natureza administrativa, salvo quando tiverem por objeto atos discricionários da própria presidência. Dos julgamentos de natureza judicial que tratem de questão constitucional. Em quaisquer casos, quando for necessário, composição de quórum de julgamento. Proferir voto de desempate quando não tiver participado do julgamento, vedada em qualquer hipótese, em feitos administrativos ou judiciais, votar mais de uma vez, ainda que mantido o empate colegiado. Expedir precatórios e requisitar o pagamento de débito nas execuções contra a fazenda pública e ordenar o sequestro de rendas nos casos previstos na Constituição, bem como baixar normas relativas ao seu processamento nos termos deste regimento. Executar e fazer executar as decisões do Tribunal Pleno. Determinar a distribuição dos recursos e outros feitos da competência do Tribunal e das câmaras, julgando o recurso interposto das decisões dos juízes auxiliares. Decidir sobre os pedidos de suspensão de segurança, nos limites de sua competência. A admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores e seus incidentes. A avocação da remessa necessária nas remetidas. Relatar a medida cautelar que buscar conferir efeito suspensivo aos recursos para os tribunais superiores, nos casos em que ainda não tenha sido proferido o juízo de admissibilidade. As arguições de suspeição ou impedimento de desembargador ou juiz convocado. A intervenção estadual nos municípios. O presidente, em seus afastamentos temporários e impedimentos, inclusive quando chamado ao exercício da governadoria do Estado, será substituído pelo vice-presidente, ou, sendo este impedido, pelo desembargador mais antigo.
Parágrafo único. Não atuará como substituto do presidente o Corregedor-Geral da Justiça ou desembargador que já esteja substituindo outra função da mesa diretora ou que atue no Tribunal Regional Eleitoral.